os caras fizeram aquilo pro online. Você vai presencial lá, é muito legal. A experiência no presencial é muito legal. Mas o foco deles é um online. Tem que viralizar no online. E as regras do jogo, elas são feitas para viralizar. É para virar corte atrás de corte. E só falar de Kings League. Kings League vai começar agora em outubro. O Brasil ia receber a Copa do Mundo Sub-17. Masculina, e o Brasil ia sediar. E aí, esse mesmo cara ligou e falou assim, ó, seguinte, eu conheci o espaço de vocês, a gente conversou lá no começo do ano e tal. A seleção de Ilha Salomão, ela é uma seleção, é um país, é uma ilha, né? Um país muito humilde, eles não têm muitos acessos, eles nunca saíram em data FIFA para jogar bola, eles nunca fizeram isso. E é a primeira vez que eles vão sair agora para disputar a categoria Sub-17, só que assim, eles iam vir, a FIFA cancelou a vinda deles por falta de documentação, só que faltou uma semana para o Mundial começar e a FIFA viabilizou agora a vinda deles, eles não têm onde ficar. Foi de última hora. Foi tudo de última hora. Salve, salve, galera! Estamos nós aqui para a gravação de mais um episódio do nosso querido Várzea Executiva. Muito obrigado a você que nos acompanha, que dá um like, que clica lá, que manda comentário, que manda perguntas. Como sempre, nós vamos ter uma sessão, abordar as perguntas que vocês mandaram para a gente. Hoje, para variar, temos mais uma surpresa especialíssima. Já vou adiantar, dar um spoiler. Também é corintiano, a gente aqui gosta de se cercar de pessoas nobres. Então, já o Salgueiro vai fazer as apresentações. Agradecendo aqui o nosso querido parceiro da Cajuína. Muito obrigado pela confiança, muito obrigado pela parceria. Você que está nos ouvindo, isso é um suco de caju maravilhoso, docinho e que não tem nenhum adoçante artificial. Fique à vontade, natural, muito gostoso, recomendo. Salgueirão, vamos para mais uma? Tamo junto. É nóis, vamos em frente. Só complementando a cajuína, ela é orgânica, então não tem aquele doce, aquele excesso enjoado. Vale a pena, já tomei a minha hoje inteira. E eu também. Hoje nós estamos trazendo aqui, uma honra, uma satisfação, o Matheus São Paulo. E eu queria que você se apresentasse. Obrigado, Matheus. Prazerzaço estar aqui com vocês, receber o convite de vocês. Esse projeto que com certeza fala muito sobre dentro de campo, fora de campo, então a gente entende que são pautas que a gente precisa conversar mais e é uma área que eu gosto muito de falar, de flutuar entre dentro de campo e gestão, então vai ser um prazer. Me chamo Matheus São Paulo, tenho 28 anos, hoje eu estou à frente de um projeto de centro de treinamento CT do D'Artagnan, um projeto que era familiar lá atrás do meu avô, perpetuou aí para algumas gerações e hoje a gente está à frente no projeto, recebe experiências esportivas, clubes profissionais, seleções também, e a gente tem tudo para construir um papo super legal aqui, porque eu sei que vocês também têm um background de empresas, né, e do mundo corporativo, então vai ser muito legal aprender e conversar com vocês também. A ideia é que a gente explorar muito mais o teu projeto. Top demais. Todos possam saber o que você faz, o que o projeto faz. Não é, Salgueirão? Sim, inclusive associando até o que você está falando, que você gosta de navegar na coisa da gestão e do futebol, né? E a gente sempre reitera aqui falando do nosso tripé, o tripé que é o DNA do Várzea Executiva, que é o mundo corporativo, é o comportamento humano e o futebol como o nosso esporte preferido. Embora o esporte, de uma forma geral, ele inclui, ele ajuda muito a educar pessoas, mas o futebol é aquele que eu acho que ele demonstra mais o que é a vida, né? E eu acho interessante você, com 28 anos, ser gestor de um projeto que está ligado ao futebol. Admirável. Né? E que a gente quer saber um pouco mais até da visita da FIFA para analisar a possibilidade de ser lá o centro de treinamento do mundo feminino do futebol. Sim, exatamente. A gente estava até falando nos bastidores, né? O futebol ele ele traduz muito a vida, o cotidiano, o que a gente muitas vezes o que a gente é fora das quatro linhas a gente acaba levando para as quatro linhas, isso e vice-versa, com certeza, isso eu aprendi muito. Meu pai sempre comentou sobre isso, sempre falou isso, né?
Então as nossas atitudes dentro de campo, elas refletem o que somos fora. E isso a gente traz para o mundo corporativo também, de diversas formas. A gente, quando a gente conduz uma negociação, quando a gente conduz um time, quando a gente lidera de alguma forma. A FIFA foi um projeto super legal. A nossa, até dando um passo para trás ainda, a gente construiu o projeto do CT D'Artagnan em 2000 e a gente teve os primeiros eventos em 2018, mas em 2022 a gente colocou a marca no ar mesmo, né? E aí a gente traz o CT D'Artagnan para o ar, para a vida mesmo, a partir de experimentos que a gente fez. E a gente tinha, em 2018, recebido a seleção de Ilha Salomão. Esse foi o nosso primeiro evento que a gente fez lá. Legal. O que acontece? O CT D'Artagnan é um espaço que meu avô construiu lá atrás. Em 1990, ele comprou a propriedade em Guararema. Fala o pessoal onde fica isso. Em Guararema, fica no interior de São Paulo, perto de São José dos Campos, Mogi. E ele constrói ali, primeiramente, para ser para o mercado de cavalo, era um aras, né? Então, ele conta essa história que sempre... a intenção dele sempre foi a compra e venda de cavalo, sim. Então ele comprava o cavalo, desenvolvia o cavalo e revendia. Então meu avô chegou a ter mais de 400 cavalos no espaço. Era muita coisa, era tipo muita movimentação sobre isso. E aí a história foi aos poucos, ela foi se moldando e também se mudando, né? Minha família é uma família muito grande, assim. E meu avô sempre foi aquele cara super agregador, sabe? O senhor que queria a família toda junta, fazia questão exatamente, fazia questão de todo mundo estar junto. Então, nossa última contagem da família, assim, meu avô teve muitas irmãs. E aí, foi tendo a ramificação de todas as famílias, todos os núcleos familiares. Então... foi desenvolvendo muitas famílias, muitos núcleos, e ele sempre gostou, sendo esse cara agregador, ele sempre gostou de trazer todo mundo para perto dele. Então a propriedade, ao mesmo tempo que servia para ele cuidar dos cavalos, servia para reunir a família, para trazer família em férias de janeiro, julho, fim de ano, carnaval, Páscoa, a gente passava todo mundo junto. Eu nasci em 96 e ele comprou em 90, então quando eu nasci, eu falo que eu saio do hospital e vou para Guararema. Eu moro no Tatuapé, mas eu vou para Guararema porque praticamente eu cresci onde é o CT D'Artagnan hoje. E aí a história, como eu falei, ela vai se moldando aos poucos, né? Ela vai tornando traços de centro de treinamento. Em 2010, o meu avô, ele vira pro meu pai e pra minha mãe, eles contam essa história. Eu era muito pequeno ainda, né? Não estava ligado aos negócios da família. E aí eu vou construir um campo de futebol aqui dentro. Olha. Eu vou fazer um campo de futebol. E aí meu pai conta que na hora ele falou assim, como assim vai construir quem vai jogar aqui, né? A gente sempre gostou de futebol, meu pai sempre foi apaixonado por futebol, ele também, mas um campo precisa de um campo, né? Um campo profissional. E ele fala assim, lá na frente, vocês vão entender o que eu tô falando. Lá na frente vocês vão dar valor para esse campo. Visionário. E aí, uma visão totalmente diferenciada, né? Então... Mas eu fico curioso, é uma curiosidade assim, como ele foi visionário, eu queria saber se vocês conseguiram detectar que ele tinha essa visão clara ou foi uma coisa intuitiva. Eu não sei, eu quero fazer um campo, mas ainda não sei o motivo que vai ser lá na frente. Ele sabia. Na verdade... Já era o centro do D'Artagnan na cabeça dele? Não era um centro de treinamento, mas ele sabia que aquele campo seria... Oportunidade. Traria oportunidades pra gente, né? Então, tudo que ele fazia, chegou uma época que os meus pais falam que a gente falava, você vai fazer isso? Beleza, pode fazer. Porque... Sabia. A gente sabia que tinha bons frutos, bons insights ali, né? Que ele deixava com ele. Infelizmente, ele faleceu pouco antes de estrear o campo, né? De ficar pronto. Ele tinha marcado uma festa super legal para estrear o campo. Ele faleceu 2 semanas antes. Foi um baque muito grande pra gente, porque ele era uma pessoa super ativa, né? Ele era aquele cara agregador, tal, e tudo mais. Então foi um baque pra gente. Imagina. E aí o projeto ele ficou parado há algum tempo. Em nenhum momento ele falou, não, vai ser um centro de treinamento. Muito pelo contrário. A gente nunca pensou em centro de treinamento, mas ele sabia que o campo ali a gente poderia usar de alguma forma. E aí, com o passar dos anos, em 2014, eu e meu pai, a gente montou um time nosso,
né? Meus amigos e amigos do meu pai, a gente recebia convidados, times convidados lá em Guararema. Falou, vamos usar duas o categorias, campo, né? mais jovem? O mesmo time. Misturado. Misturado. A gente misturava e aí a gente fazia essa resenha com o pessoal. Só que como sempre foi a nossa casa, a gente falou, pô, não é qualquer um que a gente vai receber. Então a gente sempre tinha convidados dos nossos amigos, ou pessoas que a gente sabia que tinha times e a gente fazia uma resenha ali, um churrasquinho depois e tal. E um certo jogo, em 2018, veio um executivo de futebol. A gente não sabia que ele era executivo, jogou contra a gente. No final do jogo ele falou assim, ó, vem cá, quem é o proprietário aqui, quem comanda aqui? Aí a gente conversou com ele falou assim, ó, vocês têm um baita espaço aqui para ser centro de treinamento. Olha só que louco. Então, já foi uma visão muito mais profissional vinda dele, né? Vocês têm um espaço muito legal para ser centro de treinamento, e esse centro de treinamento, como vocês já fazem as operações aqui para receber a família, na real a gente já colocava mais água no feijão do que o normal, porque a família era muito grande. Então a gente falou assim, pô, por que não pensar, né? Só que o assunto acabou saindo e tal, acabou ficando por aí. E naquele mesmo ano, isso foi em março de 2018, acredito, naquele mesmo ano, em 2018, em outubro, o Brasil ia receber a Copa do Mundo Sub-17, masculina, e o Brasil ia sediar. E aí, esse mesmo cara ligou e falou assim, ó, seguinte, eu conheci o espaço de vocês, a gente conversou lá no começo do ano e tal, a seleção de Ilha Salomão, ela é uma seleção, é um país, é uma ilha, né, um país muito humilde, eles não têm muitos acessos, eles nunca saíram em data FIFA para jogar bola, eles nunca fizeram isso. E é a primeira vez que eles vão sair agora para disputar a categoria Sub-17, só que assim, eles iam vir, a FIFA cancelou a vinda deles por falta de documentação, só que faltou uma semana para o Mundial começar e a FIFA viabilizou agora a vinda deles, eles não têm onde ficar. Foi de última hora. Foi tudo de última hora. Olha, que é o destino, hein? A estrutura a gente tinha como uma casa de campo, né? A estrutura a gente tinha como uma... Para a família. Para a família, exatamente. Então, não era uma cozinha industrial, não era uma sala... era uma sala de campo ali que a gente tinha as coisas da família mesmo. E a gente falou assim, pô, vamos testar. Vamos receber os meninos aqui, Sub-17. Eu falava inglês na época, que eu fiz hotelaria, e já pensando no projeto, né? Mas eles vinham com um dialeto próprio deles ali. Era o inglês misturado com um dialeto Salomão. próprio ali. Até hoje a gente não sabe exatamente o idioma deles. Mas a gente topou o desafio. Foi muito legal. Olha. A gente foi, assim, pegos de surpresa com tudo apertado, né? Tudo de última hora. Mas, assim, a experiência com eles foi muito legal. E daí começou a nascer os primeiros insights nossos em relação... Na época, eu trabalhava no mercado corporativo, eu trabalhei, depois, durante a faculdade, eu fui estagiário no PayPal, empresa de pagamento online. Então, na área de marketing, sempre na área de marketing, eu me formei em marketing, em administração voltado para o marketing, pela SPM, então eu estagiei na área de marketing. E eu sempre gostei muito de comunicação, e aí eu recebi um convite na época de me transferir, recebi um convite que tinha um amigo que trabalhava no setor financeiro da Globo, da TV Globo, e aí ele falou assim, ó, abriu uma vaga de marketing aqui, o que você acha? Eu fiz assim, pô, eu sou de marketing, eu me formei em marketing, mas é uma empresa que eu gostaria de estar, é comunicação, eu gosto, vamos para finanças, qualquer coisa a gente muda por lá. Mas a finanças, quando eu mudo para a Globo e mudo para a área financeira da Globo, e lá eu sou efetivado, eu fiquei 2 anos e meio na Globo, se não me engano, me traz um background de área e de gestão muito grande, né? Eu já tive uma noção de marketing e aí eu estava tendo uma gestão de finanças ali muito legal. E foi nesse momento que a gente começou a receber os clubes até então no Aras, né? Que era o Aras. E aí a gente... Você já tinha investido alguma coisa, fazer vestiário? Nada. Tava no básico. A gente recebeu o Ilha Salomão, entendeu como ia ser, e aí a gente começou a pensar como que vai ser, né? Só que eu queria tanto entrar no mundo corporativo e estava numa empresa que eu queria estar, né? E aí, ao mesmo tempo, eu falava assim, pô, mas tá acontecendo uma parada muito legal lá. Os clubes vão ficar lá hospedados, eu amo futebol, como assim, né? E é uma parada minha, né? Uma parada da família, então... Aí eu decidi... E aí, em janeiro de 2020, a gente recebeu o time do Taubaté, Burro da Central ali, do interior de São Paulo. Já era pandemia aí, não era? Foi...
um mês antes da pandemia. A gente recebeu o Taubaté e aí a gente teve mais certeza daquilo que a gente queria, né? Pô, vamos fazer que a operação ficou legal, o feedback ficou positivo, o Taubaté deu um feedback muito legal pra gente. E aí entrou pandemia. Só que quando entrou pandemia, uma semana antes de entrar a pandemia, olha como são as coisas. Eu pedi demissão, eu pedi pra sair da Globo. Pô, corajoso. Porque eu queria tocar o projeto. Só que até então eu não sabia que ia decretar lockdown, que ia ser pandemia e tudo mais. Então, quando decreta lockdown, eu falo assim, pô, eu não posso mais fazer evento no CT, no Aras, né? Que ainda não era CT D'Artagnan. Não tô mais na Globo, o que eu vou fazer na pandemia? E aí que eu debruço na marca CT D'Artagnan. E aí que a gente começa a criar. Eu fiz curso de brand, de construção de marca, me especializei em construção de marca. Acho muito legal o assunto também. E aí sim que surgiu o CT D'Artagnan, e aí sim que surgiu a marca a CT ideia do D'Artagnan, por causa dos mosqueteiros mesmo? Não, nada a ver. D'Artagnan, o meu avô, ele tinha as facetas dele, né? Eles tinham os jargões dele. E meu avô chamava todo mundo de D'Artagnan. Se ele entrasse ali, ele ia falar, ô, D'Artagnan, vem cá. D'Artagnan, tudo certo? Tudo bem? Vocês iam se apresentar pelo nome. A primeira vez ele até ia chamar vocês pelo nome. Mas depois era D'Artagnan. Então, eram alguns jargões dele que ficavam sempre muito latentes. Latentes, exatamente. Isso, marcado, né? Exatamente. E aí ficou como uma homenagem CT do D'Artagnan, o CT D'Artagnan. E nessa altura você já enxergava, você ou vocês, enxergavam já esse sonho que o D'Artagnan se tornou, o centro? A partir daí, a gente começou a enxergar o potencial, né? A gente sabia que seria muito desafiador o projeto, né? Que a gente teria que fazer alguns investimentos para profissionalizar. A gente que vem também do mundo corporativo, a gente sabe que tudo que é familiar torna o projeto mais desafiador quando a gente pensa em tirar de uma gestão familiar, né? De cultura familiar para fazer uma cultura profissional. E leva tempo. Até hoje eu tenho desafios dessa transformação, né? Do familiar para o profissional. Mas a gente, nessa época, com os dois, com Ilha Salomão e também com o Taubaté, serviu para... A gente fala que foram alguns eventos que serviram para a gente falar assim, não, vamos fazer... que a gente tem um potencial grande. A gente tem um potencial legal. Então, dentro disso, Wilson, o mundo corporativo, ele é interessante, né? Porque às vezes a pessoa está lá como CLT, trabalhando e tal, e ele tinha um bom cargo, né? Estava onde ele queria, numa empresa. E, de repente, isso foi fluindo, foi acontecendo, meio que contaminando, quer dizer, ele foi levado, né? Aí ele foi empreender. O destino contribuiu. Foi empreender. E você, que sempre navegou no mundo corporativo, deve ter visto muito essas situações de pessoas que estavam ali como CLT e, de repente, olharam e falaram, puta, eu tenho aqui uma vontade de ser um empreendedor, né? Você acha que essa transição do CLT, aquela pessoa que está lá com uma margem de segurança, estou na zona de conforto, de repente, agora, é por sua conta. Agora, arregaça as mangas que é você que vai ter autonomia se você quer realmente ser empreendedor. Depois até quero ouvir um pouquinho essa pergunta que ele fez e passar para você. Claro. Como é que foi essa transição, né, do teu mundo corporativo para o empreendedorismo? O que eu experimentei ao longo da minha vida, eu costumo dizer o seguinte, o empreendedorismo, você tem que nascer com um pouquinho dele dentro de você. Você pode até agregar, é igual a gente brinca no futebol, tem jogadores que não sabiam jogar e aprenderam, você sabe quando é. Sim. E tem aqueles que vieram com o dom já, no berço o cara já sabia fazer uma baixadinha, porque ele nasceu com o dom. O empreendedorismo é muito parecido. Você precisa ter estômago, você precisa ter apetite para risco, precisa ter apetite para o desafio. E tem que ter uma cabeça de imaginação muito grande, porque você não sabe se no fim do mês você vai entrar o dinheiro para comprar arroz e feijão. E nem no outro, e nem no outro, e nem no outro. Quando você tem um emprego, isso é garantido. O risco é de quem empreendeu na empresa em que você tem. Então eu vi muitas pessoas terem essa ideia e eu tive a sorte, eu diria, de passar uma fase do mundo onde isso se tornou muito mais latente, que é a fase das startups. Eu peguei o primeiro modelo, esse era muito jovem, mas a bolha da internet do final dos anos 90, quando a internet era muito longe de ser o que ela era hoje, 97, 98, se criaram muitas empresas, Submarino, Ideia.com, Star Media, foram empresas que hoje já nem... A Submarino até já nem tem mais, né? Já foi absorvida por alguém. Mas naquela época, isso eram os grandes top de linha. Para que essas empresas surgissem,
Muitos saíram do mundo executivo e foram fazer isso, na época acompanhados por investidores. Eu, na época, trabalhava para a Private Equity, então o Private Equity apostou em algumas dessas, o mesmo que eu trabalhava, outros apostaram em outros, e aquela primeira bolha, muito poucas empresas sobreviveram. Essa aqui é a verdade. Aí a vida voltou ao normal, depois nós viemos de novo numa outra bolha de startups que sobrevive até hoje. Hoje a gente vê startup de tudo quanto é jeito, cor, tamanho, startups criando negócios em lugares que você nem imaginava que era um negócio. Tem aquelas que se dão bem, tem os que viram unicórnio e tem as que dão errado. Sim. Agora, as startups hoje só são possíveis porque tem muita gente com espírito empreendedor. E o que eu vejo hoje, e já vou passar a palavra para você que é mais jovem, até eu adoro ouvir os mais jovens por causa disso, é uma juventude muito mais propensa ao risco do que nós, na nossa época de juventude. A gente gostava dessa ideia do emprego com salário. Hoje eu vejo que a garotada não quer isso. Quando quer o home office. E se tiver uma oportunidade de um investimento, fazer uma startup, de inventar alguma coisa, eu vejo muito mais gente com essa propensão do que no passado. Então, você como mais jovem, queria ouvir de você a sociedade que você vive, o ambiente que você vive, o quanto dos teus colegas e do teu meio ratificam o que eu estou falando aqui agora. E até porque quando você migrou, pois é, né, essa transição, eu não sei o quanto isso te deixou instável emocionalmente, inseguro. Putz, e agora, meu? Saí de lá, agora eu vou ter que tocar. Na verdade, sendo bem sincero, eu não sabia o que me... Eu não tinha certeza. Hoje eu posso falar que eu não tinha certeza do que... Olha para trás. Exatamente. Foi muito mais desafiador do que quando você fala assim, não, vou empreender. Parece um negócio muito bacana, muito tranquilo, né? Você precisa ter estômago, né? Os desafios são gigantes, são diários. Só que assim, quando eu tava na Globo, eu comecei a me incomodar com a minha rotina. Eu comecei a me incomodar tá dentro de um espaço, tendo uma rotina, né? Eu vou chegar lá nesse horário, eu vou fazer isso, eu vou mandar esse e-mail, eu preciso fazer a minha caixa de entrada. 6 horas eu vou embora. Eu comecei a me incomodar com isso e foram aparecendo os sinais. Mas não tinha o CT ainda, não tinha o projeto do Sem Treinamento. Quando veio o projeto Sem Treinamento, eu falei assim, é agora. É agora. Então, ali foi o sinal verde mesmo. As coisas convergeram para isso, né? Exatamente. E aí, até em casa, o meu pai, ele trazia, eu lembro que uma das conversas com meu pai foi exatamente essa. Pô, mas precisa ter tempo de casa. Precisa... O que você vai fazer? Até o centro de treinamento ser construído, até a história ser construída, vai um tempo. O que você vai fazer até aqui, nesse tempo, né? E aí eu fiz assim, pô, se eu não focar agora, daqui a 5 anos, vai tá travado igual tá agora. Então eu vou ter que tomar essa atitude em algum momento. E ali eu tomo a atitude e, pô, graças a Deus, não me arrependo da atitude, porque hoje a gente colhe os frutos super positivos, mas foi uma escolha que me fez perder sono, foi uma escolha difícil, porque no final do mês eu tinha o meu salário, né? Pois é. Sim. E eu tava abdicando de várias situações. Uma coisa é fato, né? Você tem que tomar essas... o que se aplica para mim, para minha trajetória, não é para qualquer pessoa que se aplica. Eu, graças a Deus, eu sempre tive um acesso, uma saúde financeira bacana que me desse uma base, um respaldo para que eu conseguisse tomar essa atitude. E se eu não tivesse, talvez seria diferente, né? A minha jornada, o meu caminho. Talvez eu não teria... feito essa opção. Na pandemia eu não teria feito essa opção. Mas é uma decisão que, mesmo assim, eu precisei pensar, eu precisei me estruturar e me planejar. Falei assim, ó, eu tenho 6 meses para entregar isso, e aí é comigo mesmo, né? O planejamento comigo mesmo, eu preciso ter essa disciplina, eu preciso construir degrau por degrau, justamente para lá na frente, quando as coisas ficarem normais de novo depois pandemia, a gente já conseguir entrar com operação, entrar com realmente ativando. Antes disso, eu tinha ido depois da pandemia até, eu fui pro Canadá, e aí eu estudei no Canadá, fiz um intercâmbio no Canadá, e eu estudei hotelaria no Canadá. E aí me trouxe uma parada muito legal, que foi a operação hoteleira, porque quando a gente
fala em centro de treinamento, e eu fui descobrindo isso aos poucos também, tá? Porque quando a gente fala, pô, centro de treinamento muito legal, vou ver os caras treinando aqui no campo. Do campo, vai ter um componente. Vai ser muito legal, mas tem muita coisa. O núcleo de esportes, que aí a gente cuida de campo, que aí a gente cuida de vestiário, academia, é o núcleo que vai fazer com que eles realmente joguem, né, a parte esportiva de sem treinamento. A outra parte de sem treinamento é a parte de hospedagem, e a gente tem que ter uma operação 100% de hospedagem ali, porque senão não roda, camareira, governança e tudo mais que engloba a hotelaria. E a outra parte é a parte gerencial, a parte que vai rodar a engrenagem inteira, né? Como que a gente vai tocar isso? Recursos humanos, área financeira, um departamento comercial e tudo mais. Então, são desafios que eu fui contornando como eu conseguia ao longo dos anos. E eu sempre tive a ideia, né? E eu sempre aprendi dessa forma. Cresce e depois organiza, né? Então, a ideia era você crescer, a ideia era vender, a ideia era a gente conseguir captar os clientes, colocar os clubes para dentro do CT para, eu tenho esse espaço aqui, o que você acha? Essa parte é a parte que eu fico curioso, Celso. Eu também. Pensa bem, né? Bom, ele fala um pouco dessa estruturação, né? Essa logística para poder receber, hotelaria, que te deu bastante experiência, né? Bom, aí a gente vai para a parte de divulgação, entre a sua área captação de clientes, de marketing, né? Bom, como é que eu vou captar o cliente? O que vai atrair o cliente para cá? A estrutura só, porque deve ter concorrência? Sim. Né? O que eu vou fazer para cativar essas delegações para virem para cá? Eu fui aos poucos percebendo os nossos próprios diferenciais de mercado também, né? Então, quando eu começo a estruturar e quando a gente começa a estudar as possibilidades, eu me formei em marketing e o melhor marketing do sem treinamento, que ainda hoje, é o boca a boca. Boca a boca. É a credibilidade de um serviço bem feito, de uma operação bem feita, e vocês saírem do CT e falar assim, não, pode ir lá, porque isso vai ser legal. Isso é orgânico mesmo, né? Não tem impulsionamento, não tem tráfego pago, não existe nada. É exatamente isso. É o que vem, é a credibilidade, tipo assim, não, eu vivenciei, eu tive a experiência do CT D'Artagnan e pode ir porque é bacana. O jeito que eles operam, a operação, e a gente tem uma operação dentro do CT e a gente foi construindo isso aos poucos, né? Como eu falei para vocês, o CT, ele era o Aras, né? Ele era o caso da minha família. Sim. A gente recebia a nossa família e recebe até hoje. Com menos frequência, mas recebe porque, graças a Deus, a agenda tá competitiva ali. Amém. Mas quando a gente... vamos estruturar nosso modelo de negócio. Como que a gente fez? A premissa básica era que a gente continuasse contando a história da nossa família. Então, a ideia não é que vocês estejam indo com o clube de vocês para um centro de treinamento. A gente quer que vocês continuem indo para um centro de treinamento, mas se sentindo na casa de vocês. Como se fosse a casa deles. Como se fosse a casa que a gente sempre ofereceu para a nossa própria família, que meu avô sempre oferecia para a nossa própria família, do jeito deles, do jeito que a gente cresceu, do jeito que eu cresci, super à vontade ali, me divertindo. Então, a ideia sempre foi essa, manter esse padrão de casa. E para isso a gente teve que tomar ter alguns insights e colocar na operação. A minha mãe e eu, a gente estruturou muito mais junto isso. E aí eu lembro que na época da pandemia a gente teve que começar, vamos ser sem treinamento mesmo? Então a gente teve que começar a reformar a casa, que era uma casa de campo, claro, que a cozinha não era industrial, que a sala tava com aquele sofá rasgado, sabe? Que era mais de campo, mas a gente precisava manter a identidade, mas a gente precisaria profissionalizar de alguma forma. Quando a pandemia veio, a gente construiu um novo campo. Então a gente tem 2 campos hoje. Esse novo campo, ele é menor, né, do que o campo profissional, mas é super útil e usado para treinar. Ele está entre as medidas, porque tem umas 2, 3 medidas, exato, né? Tem. O primeiro campo que meu avô construiu lá atrás, ele falta pouco para completar. Massa. Ele está dentro de uma das 3, mas a medida oficial, o tamanho FIFA, não tá. É uma parada que a gente precisa fazer
depois que a gente recebeu a visita da FIFA, inclusive. Mas quando a gente estava construindo ainda lá atrás a marca e o nosso modelo de negócio, como que a gente ia receber os clubes, e é uma parada que eu converso com todo mundo que vai lá, porque eles falam isso. Pô, a energia que tem aqui é muito legal. E não parece que eu tô num centro de treinamento, não parece que eu tô numa casa de campo mesmo. Então, quando a gente começou a ser Formas, a gente até contratou uma arquiteta, e a arquiteta, eu lembro que fez um projeto e colocou mármore, colocou um negócio mais chique. Sofisticado. Aí a gente falou assim, ó, infelizmente você não entendeu a nossa proposta, né? Você não era isso que a gente queria. A gente quer manter as nossas raízes, eu quero manter a cara do meu avô aqui, a cara da minha avó. Minha avó tá com a gente até hoje, graças a Deus, e tá entendendo todo o projeto que a gente está fazendo. E graças a Deus por isso. E lá atrás, a gente falou assim, ó, vou dar um exemplo para vocês, que eu acho esse exemplo muito legal, e super minha mãe que me elucidou isso e trouxe isso. Ela queria construir, a arquiteta, por exemplo, ela queria construir naquela época uma área de serviço, e o varal ele ficar escondido, porque assim, o varal de roupa é área de serviço, é a área que a nossa equipe tem que ver, né? Mas ele falou assim, ó, é aí que tá. Ninguém gosta de deixar a cueca pendurada à vista dos outros. Exatamente. A cueca, a sunga, a roupa de jogo, de treino, mas ela falou assim, exato, é aí que tá a diferença. O varal, ele tem que ser, porque lá no CT é a sala, e na sala tem 2 janelas que dá pra ver a área de serviço, né? E ela falou assim, mas como assim? A gente vai estar na sala e o pessoal vai estar vendo ali a roupa. É exatamente isso que eu quero. Porque na sua casa, você tá sentado no sofá da sua sala, ou você vai no quintal e você vê a sua roupa secando ali no quintal. E a ideia que a gente quer é exatamente essa, que a nossa roupa, que a roupa de vocês, que a roupa do clube, depois que a lavanderia limpasse, lavasse, ela ficasse ali exposta justamente para você ter esse aconchego. Não, eu tô aqui sentado assistindo TV, aqui tá a minha roupa, aqui atrás, na cozinha, eu tô sentindo o cheiro do café, sabe? De casa ali, a cozinha não é um espaço isolado ou fechado, não. É bem integrado mesmo. Não existe recepção no centro de treinamento. Porque na sua casa não tem recepção, né? Não existe check-in, check-out. Não existe, essa é a sua chave, pode subir pro seu quarto, assina aqui, não. Chega, fica à vontade. Não existe telefone nos quartos, não existe ramal para você chamar. Justamente tirando todas essas ações que caracterizam o mundo corporativo, que não tem em casa. E a gente quer fugir disso, a gente sempre fugiu disso. Esse é o diferencial, né? É o diferencial como a gente se coloca no mercado hoje, e é um diferencial que a gente nos deixa muito felizes, é que é um diferencial hoje que as pessoas, a gente não precisa falar para as pessoas comentarem sobre. Quando eles chegam, eles falam, a energia é muito legal. A estrutura do CT D'Artagnan é muito boa, mas o elogio para energia, o elogio pro contato, pro relacionamento, tem uma frase que a gente construiu quando a gente construiu a marca do CT, que é: cuidamos da sua e da nossa energia para criar conexões mais humanas. Então, esse relacionamento humano que era lá do meu avô, passou para os meus pais, do meu avô, da minha avó, passou para os meus pais, e hoje a gente quer perpetuar isso, sempre ter esse relacionamento. Com certeza. Que são chaves, são fatores chaves. Sim. Que a gente acha que é um dos fatores essenciais para o sucesso. Que graças a Deus a gente está tendo. Se a gente vê no mundo de hoje, o mundo de hoje está muito frio, né? No sentido do aconchego, 100%. Do calor humano. É tudo online, né? Virtual. Então foi ficando uma coisa fria. Verdade. E ele está passando calor nessa esse relação. Lado que está faltando hoje. E as pessoas estão carentes disso. 100%. Embora elas estejam até acostumadas a esse mundo virtual, mas elas estão carentes disso, né? Então, quando você consegue passar uma coisa mais romântica, você agrega valor àquela essência da pessoa que é a nossa essência lá no fundo, né? Família, ambiente aconchegante. É porque o psicólogo mundo... falando aí. O mundo digital, ele traz ferramentas para facilitar, né? Claro. Eu não acho que deveria, não acho que tem que ser ferramentas que você, só o mundo online funciona, não.
ele vai facilitar. A gente usa muito do mundo online, né? Reuniões online e tudo mais, diariamente, mas essa falta de conexão, essa conexão humana, pô, faz muita falta. Sim. Fala-se de algumas curiosidades de equipes que já foram para lá, que já ficaram lá, alguma coisa assim interessante. Não precisa falar o nome de ninguém, não. Pô, é muito legal que a gente tem várias curiosidades, né? Eu sempre gostei muito de futebol, eu e meu pai, então, pra gente ter esses bastidores, o acesso a esses bastidores de treinamento e tudo mais, pô, dentro de casa, assim, praticamente, é muito rico, né? Muito legal a gente conseguir ter esses acessos. E cada clube, ele vem com uma dinâmica, ele vem com uma formação, ele vem com uma rotina, né? Normalmente, a gente serve atletas de futebol, eles consomem 5 refeições por dia. 5? Né? 5. Café da manhã, almoço, café da tarde, jantar e café da noite. Graças a Deus, hein? Eu não tenho isso em casa. Antes de dormir, tem um café da noite. Tem um café da noite. E assim, comem. Eu vou pegar esse trecho, vou tirar para dar para minha mulher. Você quer dar um exemplo de algumas delegações que tiveram lá, assim, que você pode exemplificar alguma curiosidade que você, eu observei isso. Teve uma curiosidade super legal. A gente recebeu recentemente, em julho, o time do Pachuca. O time do Pachuca feminino, profissional. Do México, né? Vem o time mexicano, é um time do México, então é o time de fora. E eles têm as características deles. Já começa pela refeição, né? Produtos... Eles trazem seus cozinheiros? Não, toda a operação nossa. O que eles trazem é nutricionista. Nem o cardápio eles... Aí a gente apresenta o cardápio base para eles, e eles falam, preciso que muda aqui, preciso que muda ali, tem como a gente acrescentar isso, que é um negócio mais da cultura deles, né? A nutricionista sempre está em contato. O Pachuca teve uma curiosidade muito legal, porque o Pachuca, normalmente a gente serve, vou te falar, uma rotina, por exemplo, da maioria dos clubes. 8 horas da manhã o café da manhã, meio-dia o almoço, 4 da tarde o café da tarde, às 19 o jantar e 22 a janta. E o café da noite. Encerra o dia, descanso. Seu padrão. Padrão. O Pachuca, ele trouxe, a gente até achou que estava errado, né? Quando eles trouxeram a programação, e eu até falei com eles, eu falei, pessoal, a gente achou aqui no CT que tinha ditado errado, não sei, tinha feito alguma coisa errada. Às 8 horas da manhã, eles chamaram de snack. Eles queriam um pré-treino. Basicamente isso, porque tinha Doritos, tá? Tinha Doritos. Então era um pré-treino, e aí eles tinham um pré-treino, eles iam treinar. Quando eles iam treinar, as meninas, quando elas treinavam, acabava o treino, era às 8 horas o snack, até umas 9, 9h30. O treino começava umas 10, e meio-dia acabava o treino. Então eles marcaram para 1h da tarde, o café da manhã. Porque lá às 8 horas era um pré-treino. E o café da manhã, meio-dia, 1h. Então isso pra gente é muito diferente, né? Mas dentro da Tem que se adaptar. Da programação deles. Adaptação tal, da programação deles. E o almoço ia para que horas? E aí o almoço ia para 4 horas da tarde, o jantar ia para as 9 horas. Foi tudo esticando, né? Aí foi tudo esticando. Estava no fuso do México. Exatamente, praticamente. Então é uma curiosidade que não foi comum, né? Não obedeceu basicamente o que a gente estava acostumado ali. Dentro dessa questão marketing, né? No esporte, você enxerga a importância do marketing no esporte? E eu queria que você trouxesse sua contribuição baseada nessa experiência que você está tendo como gestor. Então o jovem já tem essa responsabilidade de uma gestão de um local que vai servir para abrigar lá pessoas, delegações, né, de fora. E gente famosa, muitas vezes. Pô, a gente tem o marketing, eu acho que é uma das principais ferramentas que a gente tem para construção da empresa, assim, né? Eu sou suspeita a falar porque eu sempre gostei muito de comunicação, de marketing, de formação de marcas. Eu me especializei em branding, em construção de marca. Fiz vários cursos de especialização em marketing digital também. Então, marketing, ele tá em praticamente, assim, tudo que a gente constrói. E quando a gente fala de marketing voltado para futebol,
é uma parada muito legal, porque o marketing, ele continua dentro de campo. A gente falou muito do futebol como reflexo da vida, e o marketing, ele continua dentro de campo. Ele é muito fora, mas ele vai para dentro de campo com várias ações, de várias formas. No futebol, em especial, tem eu gosto muito de falar sobre marketing pessoal, que é o marketing ali dos jogadores, dos atletas. Hoje em dia, a gente vê tantos casos de marketing pessoal mal geridos, né? A gente vê tantos casos de marketing diários, tá? Que alguns viralizam mais que os outros, mas os casos de marketing de má gestão, de gestão de imagem de jogadores, são diários. A gente viu recentemente uma gestão de crise entre Felipe Luiz e Pedro, por exemplo, no time do Flamengo, jogadores envolvidos em apostas de bets, enfim, vários casos lá atrás. Tem muitos casos de atletas que perderam patrocínios, perderam muito dinheiro, deixaram muito dinheiro na mesa por conta de ações próprias, né? Ações pessoais. Sim, porque quando o atleta é atleta, e quando a gente trabalha com futebol, tudo vira marca, tudo comunica. Na verdade, você comunica a marca a todo momento. A forma que você se veste, a forma que você se comporta, você comunica a marca a todo momento. E a partir do momento que você é uma marca, você tem que saber onde você está jogando, você tem que saber onde você está pisando, né? Você tem que ter os comportamentos adequados dessa forma. Para as coisas ficarem alinhadas, né? Senão fica distoante, né? Exatamente. Então tudo comunica, tudo que você faz comunica. As ações dentro de campo comunica, as ações fora de campo comunica. Então, você colocando marketing como peça no futebol, ele tá em todos os lugares, tanto dentro de campo quanto fora de campo. E dentro dessa questão marketing, eu queria que você falasse sobre a conexão com a Kings League, porque o marketing está presente o tempo todo. Sim. Né, ali. É feito para o marketing, parece. É feito para viralizar, né? A Kings League é um projeto... Como é que foi essa conexão com o centro da Taranhã? A Kings League foi um projeto muito legal, que a gente teve um primeiro relacionamento. Quando a gente soube, para mim foi muito novidade, né? Acredito que para muitas pessoas foi muita novidade o projeto aqui, o projeto novo, trazido da Espanha. Só que a gente estava falando até da forma como o jovem de hoje, ele é muito mais propenso ao risco, né? E pouco à rotina. É a minha percepção, ali, né? mas eu concordo 100% também. E muito mais propenso ao risco ali, menos rotina. A Kings League foi uma parada, pô, vamos arriscar, vamos ver o que vai acontecer, né? E quando a Kings League, ela vem com um conceito exatamente diferente do futebol que a gente tem hoje, né? E isso, com certeza, engloba marketing. Muito. Porque o Piqué, o jogador... É muito show, né? Aquilo é muito show. É uma parada... Um evento. Exatamente. O Piqué, o jogador, o zagueiro, ele constrói o projeto e ele fala exatamente isso. Antes da Kings League, o Piqué, ele até sugere que algumas regras do futebol mudassem, né? Tempo de jogo não fosse 45 por 45, que não pudesse ter empate e tudo mais. Só que ele logo foi... não foi aderido a essas regras. Tá falando do ex-marido da Exatamente, Shakira, né? Exatamente, Gerard Piqué. E aí, depois que ele ele fala assim, pô, vou construir essa liga. E aí quando ele constrói e vem pro Brasil, lá na Europa era super estourada a liga, super bem sucedida. E aí quando ele traz para cá, principalmente o público jovem, ele entende que, pô, é um evento que é feito para prender a atenção 100%. Os jovens, e na verdade não só jovens, né, mas... É que os jovens em especial hoje, eles assistem, eu vou falar por mim, eu assisto jogo de futebol conectado no meu celular e comentando com os meus amigos, entendendo as estatísticas em tempo real ali que os aplicativos eles vão entregando pra gente, né? Então, é uma visão aqui, uma visão ali, meu pai falando, sai do celular, assiste o jogo, pelo amor de Deus. Mas, ou seja, 4, 5 coisas ao mesmo tempo. E aí a gente sendo impactado por um monte de coisa ao mesmo tempo. Só que a Kings League ela é feita para isso. A Kings League, o que eu acho muito legal dela é que todo show, todo marketing deles é feito para
o show, a atenção, o foco do jovem, ele não é linear, né? Ele varia, justamente porque ele é impactado por muitas coisas ao mesmo tempo. Muita emoção. Exatamente. E aí, quando você tá, antes de cair aquela concentração durante o jogo da Kings League, eles colocam alguma coisa pra te puxar pra cima de novo. O tempo todo. Puxar a atenção. Preparou, o tempo todo ele tem que estar lá monitorando. Né? Tá caindo a audiência. Você vê que é o tempo todo isso. E o diretor até me soprou aqui, que ele falou uma coisa interessante que eu parei para pensar agora. Ele falou assim, é um videogame ali ao vivo, né? Acontecendo modo real. Ao vivo. É um BBB de videogame. É um jogo gamificado. É como se fosse você colocar algumas regras que vai mudar a história do jogo a todo momento. Então a Kings League é legal porque você tem, são 2 tempos de 20, se não me engano são 2 tempos de 20. No minuto 18 você tem, no primeiro tempo você tem, você para o jogo, porque primeiro que começa com... Você domina todas as regras? Porque às vezes eu consumi bastante. Lembrar como que funciona. Eu consumi bastante. Basicamente, tá? Se eu esquecer alguma coisa, me perdoem. Mas você começa com um escalonado, que é um futebol de 7, né? 7 contra 7. Sim. Mas você começa no escalonado. Você começa 1 para 1, aí um para o goleiro e mais um de linha, né? Então é 1 para 1. E aí você vai para 2 para 2 de linha, 3 para 3, 4 para 3, até ficar 7 para 7. Até entrar todo mundo. Até entrar todo mundo. Quando é que entra o presidente do time? É uma escolha também? A qualquer momento, o presidente pode bater o pênalti. O presidente do time, ele desce e vai lá bater o pênalti. Exatamente. Até a arena é voltado justamente para esse espetáculo, né? A arena da Kings League, que fica em Guarulhos, ela parece uma casa de show, assim. Sim. É mesmo. Ela luzes e câmeras para tudo quanto é lugar. É um show mesmo. É justamente para ser gamificado. E é de propósito aquele piso escuro? É tudo voltado pro online, né? Muita gente apontou, e eu participei de algumas reuniões, que eles falavam, o lugar da Kings League, eles poderiam ter aproveitado, é um galpão muito grande, eles poderiam ter aproveitado melhor, né? Eles poderiam ter feito uma praça de alimentação, lá não tem uma praça de alimentação, por exemplo. Mas os caras fizeram aquilo pro online. Você vai presencial lá, é muito legal. A experiência no presencial é muito legal. Mas o foco deles é um online. Tem que viralizar no online. E as regras do jogo, elas são feitas para viralizar. É para virar corte atrás de corte. E só falar de Kings League. Kings League vai começar agora em outubro. E vai ser um segundo, eles chamam de split, né? É como se fosse uma segunda edição. E se Deus quiser, a gente vai estar dentro do projeto também. No CT D'Artagnan, a gente recebeu o time do Dendele. O time do Dendele, através de indicações, acabou caindo no CT D'Artagnan, né? A gente topou o projeto quando a gente falou, vamos operacionalizar com Kings League. Kings League tem as dimensões da quadra próprias, né? Então, a gente... Você altera a dimensão? A gente alterou ali, a gente fez o tamanho que eles iam jogar para treinamento, né? Não alterou a cor do gramado, não? Na verdade, o gramado da Kings League é sintético. A gente não tem grama sintética no CT D'Artagnan. A única coisa que eu falei para eles foi, eu posso operacionalizar, vai ser muito legal ver vocês treinando aqui e fazer a dimensão, mas a minha grama não é sintética. Não, tá tudo bem, tá tudo certo, tal. O importante é a gente ter as dimensões, a gente treinar, colocar essa operação em jogo e a gente levar para dentro de campo. Mas é exatamente essas questões, né? A todo momento, algumas regras, né? Tem cards que você pega os cards e você muda o jogo. Agora esse jogador o gol dele vale por 2. Muita coisa. A qualquer momento o presidente pode descer da cabine dele e bater um pênalti. Enfim, tem algumas regras que mudam o jogo assim de uma hora para outra. Sabe uma coisa que me chamou a atenção, às vezes que eu vi essas competições, que embora seja uma coisa de show, a gente tende a olhar aquilo como uma coisa não tão real, né? É meio show, né? Então o pessoal meio parece que brinca. Ajeitado, Mas eu percebi uma competitividade muito forte entre os caras. Os caras queriam ganhar aquela coisa de brigar mesmo. Então quebrou um pouco essa ideia de que é show, então não vale nada. É muito. O investimento dos clubes, e eles estão querendo profissionalizar cada vez mais. Então, de brincadeira não tem nada. Não é nada. É jogo sério, é para ganhar. Os 4, primeiro split no Brasil, os 4 primeiros colocados foram para Paris, para a Copa do Mundo de Clubes,
né, foram jogar, e aí de todos os países que tem a Kings League, foi um evento super especial também. A gente recebeu o Dendele no CT D'Artagnan, o time do Dendele foi pra final, e ele foi, consequentemente, eles classificaram pra... O Neymar tem um time, né? O Neymar tem um time, chama Fúria, o time do Neymar. Fúria. A final foi contra, o Dendele foi contra a Fúria, o time do Neymar. A final foi no Allianz Parque, lotado, o Allianz Parque pra mais de 40 mil pessoas. Fizeram um campinho no meio. Fizeram um campinho no meio do campo do Allianz. E show pra tudo quanto é lado, câmeras pra tudo quanto é lado. Então é bem familiar, né? É um evento muito familiar, quer dizer, bem familiar. As famílias podem ir que não vai ter encrenca. É um público muito diferente de jogos do próprio Palmeiras, de Corinthians, de estádio mesmo, né? Mãe, pai, a criancinha, os jovens, muito, muito legal, muito fé. Então, legal disso, Wilson, eu vou te envolver agora nessa questão, né? Quando a gente olha a gestão, hoje em dia, né? A gestão pode vir daquele gestor antiquado que ficou parado no tempo, né? E os jovens trazem uma pegada diferente, né? E a gente está vendo aqui, o Matheus é jovem, então ele traz essa pegada da informática, né? Da relação game e tal. E como você vê isso, já para a gente caminhar para os encerramentos nossos, que pena, gente. Fazendo a associação da empresa, né? Quando você traz jovens para a empresa, que tem essa pegada e que às vezes o gestor antigo não aceita muito. Ele se incomoda que está chegando lá alguém com umas ideias muito diferentes. Eu, na verdade, queria fazer dois comentários. Um, antes de eu responder a tua pergunta, você comentou uma coisa que nada lá é de graça, né? Tudo tem uma remuneração. Há pouco nós já tivemos com vocês episódios de uma turma que migrou do futebol profissional, futebol de várzea, e dizendo como o futebol de várzea está remunerando os jogadores, está pagando, o cara faz daquilo meio de vida. Sim. Futebol profissional, nem pensar. Basquete. Então, você falou de ser jovem e ser velho. Eu, na condição de um mais velho, não vou chamar de velho, mas de mais velho. Mais experiente. Mais experiente. Eu fico triste, sabe? Porque hoje tudo é em troca de remuneração. Você está triste de estar mais velho, é isso? Também. Daquela coisa da paixão, aquele jogador de várzea que jogava pela camisa. Você vai lembrar disso, você é mais jovem, você jogava na várzea, mas a gente tinha morrido de vontade de jogar naquele time, porque era o time do bairro, ou era o time da comunidade. E às vezes... Por amor, né? Às vezes você não ganhava nada, como você dava um dinheiro para ter que pagar uma cerveja. Hoje, você pega o futebol de várzea, paga tudo, esse modelo paga tudo. Então, o profissionalismo, porque tem de bom e porque tem de ruim, não vou entrar no mérito aqui, está definitivamente tomando conta de tudo. E até esse esporte, que é um esporte que está começando agora, já começa nesse modelo. Ninguém faz nada de graça, você vai lá em troca de alguma coisa, de alguma remuneração. Faz parte, mas para aqueles que estão começando agora, os que são mais antigos como a gente, eu não posso negar um certo saudosismo. E não vai muito longe, você volta 30, 40 anos atrás, pega, a gente já falou aqui, geração de Pelé, Rivelino, Ademir da Guia, raríssimo jogador daquela época que está rico hoje. Não só não se ganhava as cifras que se ganham hoje, como não tinha a menor educação financeira, e se eles ganhassem pouco ou muito, não interessa, eles gastavam. Era um outro modelo. Hoje também tem quem gasta, mas tem quem ganha tanto que não consegue gastar o tanto que ele gasta. E a gente vem falando muito aqui, e o Neymar tem sido um grande exemplo disso, que essas pessoas mais famosas, seja no mundo do esporte, no futebol, no mundo artístico, eles estão se transformando em dois personagens. Eles têm, no futebol especial, eles têm o personagem do jogador de bola, que é aquele cara que entra no campo, faz gol, defende, renova contrato e ganha o seu dinheiro para fazer isso. E vou, de novo, citar o exemplo do Neymar. E o Neymar tem o segundo personagem, que é o midiático, que é o cara que está em todas as mídias, que aparece em todo lugar. E eu me atrevo a dizer, não vi nenhuma estatística disso, é um chute meramente pessoal, que ele ganha mais dinheiro no mundo midiático do que no mundo esportivo. Onde ele põe a mão tem não sei quantos centenas de milhões de views, de coisas. Então, assim, aí você fala, para eu ser um esportista, eu preciso ter disciplina, treinar, ter alimentação regrada, não posso beber, tenho que dormir cedo, fazer todo um sacrifício para ganhar 5 bilhões. Pouco. Aí, no mundo midiático, não, eu bebo, eu danço, eu saio com as meninas, eu apareço numa festa e eu ganho 10 bilhões. E eu estou fazendo muito mais do que eu gosto. Então, qual é a atração que esses dois mundos trazem para quem consegue acessar os dois mundos? Então, o esporte, o mundo... E tudo em troca de quê? Da remuneração.
E aí, falando no ponto que você falou da empresa e da juventude, eu primeiro tenho uma máxima que a juventude não está na idade, a juventude está na cabeça de cada um. Eu conheço profissionais da nossa geração que têm uma disposição e uma cabeça muito mais jovem que uma rapaziada de 25, 30 anos. Então, isso não está ligado... Vocês devem conhecer também, rapaziada de 25, 30 anos que já parece um velho pela forma de pensar, pela forma de agir, pelo aquilo que ele faz. Então, essa coisa da disposição não está ligada necessariamente à idade, tem uma parte que eu acho que influencia, mas só está ligado à individualidade de cada um e de como ele faz. E dentro dessa linha, existem os mais conservadores, que são resistentes às mudanças, mas isso existe quando eu comecei a trabalhar lá nos anos 70, já existia. Eu, que era um jovem nos anos 70, fui trabalhar em lugares... E na época, você não vai nem lembrar do que eu vou te falar, mas existia o Multiplan, o Lotus 123, que é o antecessor do famoso Excel de hoje. Então a gente chegava com o Lotus 123 no começo dos anos 80, porque era desespero para os antigos chefes, que já tinham seus 40, 50 anos, e que falavam, o que esse menino está trazendo aqui? Eles trabalhavam em umas planilhas de auditoria, você nunca viu e acho que nunca vai ver, a gente media a necessidade pelo número de colunas. Então você tinha planilha que você botava lá, e não era estação de trabalho, era escrivaninha. Então você botava aqui numa mesa, tinha 20 colunas, 40 colunas. Então você ia fazer um orçamento anual, você precisava de no mínimo 13 colunas, que era de janeiro a dezembro mais o total. E o número de linhas era o número de linhas do relatório que você ia fazer. Então, você já conseguia ser inovador naquela época. Então, isso não é uma coisa nova. A coisa da novidade, da nova geração, contra o conservadorismo e a velha geração, existe desde que o mundo é mundo. Não, sempre existiu. Tanto é que a gente tem gerações diferentes. Isso. Né? O Baby Boomer, a geração Z. Exatamente. Essas gerações elas vão mostrando essa transformação. E é que é sempre normal quem está na zona de conforto se chocar com o novo, né? Exatamente. Porque o que é isso aí? Exatamente. Porque a gente está acostumado a criar essa ambiência, essa bolha, assim, né? familiar para mim. Isso aqui não é, então... Não, são rótulos, né? quero. A gente rotula as coisas e as pessoas. Infelizmente, a sociedade tem essa mania de colocar rótulo. Então você é mais velho, você é resistente, você é conservador. Você é mais novo, não, você é cheio de ideia nova, vai trazer. Não necessariamente existe esse vínculo. Sim. Mas, para concluir o que você me perguntou, em resumo, eu acho que, já falei isso aqui outras vezes e vou repetir, tudo depende do ambiente em que você está inserido. Se você tem uma característica conservadora, está inserido numa empresa tradicionalmente conservadora e que não quer se movimentar e que está satisfeita onde chegou, você está no ambiente certo. Você vai ser feliz e a empresa vai ser feliz. Sim. Se você é um cara agressivo, que quer novidades, e vão te jogar no meio desse aquário, cheio de peixes conservadores, e que não querem novidades, você vai ser expelido, naturalmente. Sim. Assim como vice-versa também é verdadeiro. Sim. Então, o que eu acredito é uma crença, eu dou muita mentoria, e uma pergunta que eu recebo com muita frequência é assim, olha, eu tenho 30 anos e eu já trabalhei em 5 empresas, acho que nunca mais eu vou conseguir emprego, porque as pessoas queriam que eu trabalhasse 10 anos na mesma empresa. Eu falei, não, tem espaço e tem ambiente para todo mundo. Sim. Você vai encontrar um chefe que vai te achar legal porque você tem essa experiência eclética, e vai ter chefe que vai preferir que você seja mais estável e mais conservador. Sim. E tem espaço para todo mundo. O grande desafio nosso como profissional, eu sempre insisto nisso, é assegurar que nós encontramos o nosso ambiente, a cultura onde nós estamos adaptados. Seja ela conservadora, agressiva, moderna, antiquada, tem para todos os gostos. Você achou o teu lugar de felicidade, é lá que você fica. Não, e resumindo o que você falou, só é assim, tudo é uma adaptação, né? Se eu quero me atualizar e eu venho de uma geração mais antiquada, eu posso buscar essa atualização e melhorar muito, mesmo não sendo da geração Z. Né? Mas eu me atualizo. Como tem aquele que não quer crescer, né? Você pode ficar até melhor do que a geração Z. E tem aquele que não, ele está acomodado, não, eu prefiro, não quero aprender a mexer em computador, não, para mim tá bom assim. Eu atender no celular, tá bom. Né? Não, eu vou confidenciar uma coisa para vocês. Eu estou tendo essa dificuldade atualmente, nos meus 67 anos, com a inteligência artificial. Eu ainda tenho resistido, tenho plena consciência de que se eu não entrar nesse universo, não me educar e não entender, provavelmente vou perder espaço. Vai ficar para trás. Vai, mas eu ainda não tive esse ímpeto, essa coragem, faz parte. Então,
estamos vivendo isso nesse momento, nessa sala. Bem, a gente está já indo para os finalmente, né? E eu queria que você, nessas suas palavras finais, falasse sobre qual o futuro do Centro D'Artagnan que vocês projetam. O que você enxerga lá na frente? Brilhante pergunta. Eu acho que, para encerrar, e só resgatando também uma parte dessa atualização, eu acho que, por mais que as ferramentas apareçam e que as coisas vão evoluindo aos poucos, né, em todas as áreas, eu tenho muito comigo que o resultado ele vai ser uma soma de pessoas mais os projetos, né? Então, aí a gente vai ter o resultado. Isso não vai mudar. Vai surgir inteligência artificial de todas as formas, vai surgir robô aqui ou ali, mas eu acho que as pessoas, mas os projetos, elas vão entregar o resultado, né? Bem gerenciado ali, vai acontecer. E é nessa linha que a gente segue com o CT D'Artagnan, com o projeto. A nossa visão, a nossa meta em 2027 a gente ser um dos centros de treinamentos que vai receber alguma seleção da Copa do Mundo. Pô, sensacional. A gente a Copa do Mundo Feminina de 2027, o Brasil vai sediar pela primeira vez a Copa do Mundo Feminina aqui na América, então vai ser um momento super especial. É uma realização muito especial, porque é um projeto, como eu contei para vocês, que vem lá do meu avô, de família, e a gente conseguir manter todo o sucesso que ele teve e a gente conseguir trazer esses grandes eventos, né? Agregar ainda mais na estrutura que a gente tem hoje, manter os valores da nossa família, né? A gente sempre, eu não sei exatamente o que vai acontecer, mas a gente sempre pede que Papai do Céu continue abençoando, né? Que a gente continue naquele caminho que a gente sabe que é o certo, que a gente continue buscando as referências do meu avô lá atrás, né? Que passaram para os meus pais, para as minhas tias, enfim. Então a nossa visão chegar, nossa meta é chegar como um centro de treinamento de Copa do Mundo, chancelado pela FIFA, e se Deus quiser, a gente vai conseguir. A gente está acreditando bastante no projeto, se Deus quiser. Muito legal. Parabéns. E com certeza essa consciência, essa alma do teu avô está presente lá. Amém. Essa força, essa energia dele está lá presente para todo esse crescimento de vocês. Amém. Bom, o que fica claro, pelo menos da minha parte, o entendimento disso é que qualquer projeto, baseado até nas suas palavras, né, Matheus, é que qualquer projeto tem que ter a alma do projeto, que são as pessoas. Então, quando você faz um movimento de fazer aquele empreendimento se tornar uma coisa assim mais aconchegante, mais família, né? Você está falando exatamente a linguagem que eu acho que a humanidade precisa, porque está na sua essência e hoje está em falta. Concordo, 100%. Eu queria agradecer ao Matheus pela presença, foi uma satisfação enorme. Eu que agradeço. Ver esse movimento fantástico em vocês, esse empreendimento. E o Vaz já quer ir lá conhecer. Eu ia falar sobre isso agora, vocês serão meus convidados especiais. Muito obrigado. Puxa vida. Muito obrigado. Vamos marcar já pra gente tomar um café, almoçar junto lá. Vamos fazer um episódio lá. Fazer um episódio lá, fazer um tour pra vocês, vamos fazer um episódio na Arena D'Artagnan, vai ser muito legal. Marca aí, hein, canelada na bola lá. É isso. A nossa direção, marca aí, hein? Isso aqui é um compromisso. Não, com certeza, vamos fazer um... A direção, antes de marcar, vocês vão treinar um pouquinho antes, que vai passar vergonha lá. Mas eu fiquei sabendo que tem os craques, tanto lá quanto aqui, então vai dar pra gente fazer. Vai dar pra gente fazer uma parada muito legal. Tem os craques, aqui todo mundo joga, pensam que são craques. Então precisa tomar cuidado. Mas no final a resenha vai ser muito... esse é que vale. A resenha tá garantida. Eu vou direto pra resenha. Uma coisa que a gente sabe que a equipe tem, que todo mundo aqui joga, de teimoso, entendeu? Mas joga. Então vai juntar com os teimosos lá do CT, então posição tá tudo certo. preferida, teimoso. Matheus, obrigado, Matheus. Muito abraço. Eu que obrigado, agradeço. audiência. De verdade, Pessoal, obrigado, viu? Muito obrigado mais uma vez para você que ficou com a gente até aqui. Não deixem de experimentar o Cajuína, maravilhoso, delicioso. Mandem mensagens para a gente, cliquem no like, estejam conosco e em breve teremos outros episódios. Muito obrigado, um grande abraço a todos.